Ei, vamos direto ao assunto. Você já virou um mês, foi fazer uma análise e se perguntou como é possível aumentar as vendas da minha empresa? Geralmente, quando me faz essa pergunta, na hora de implementar um CRM, de revisar uma implementação ou de simplesmente fazer uma análise, um mapeamento de processo, eu gosto de mostrar esse gráfico aqui. Vamos dar uma olhada. Essa tela aqui, pessoal, ele é um funil de vendas e ele é uma fotografia da grande maioria dos clientes que eu já atendi, seja nas minhas implementações, treinamento, alguma consultoria, e inclusive me lembro disso do período que eu vendia CRM durante 4 anos na RD Station. E essa visão, ela mostra para a gente o volume de negociações, de leads, de prospects, né, orçamentos que entraram na empresa e o volume final, o que daquilo virou vendas, né, de 100% eu fechei 10%. Essa é uma visão que eu costumo chamar binária. Por quê? Porque a gente entende o que entra e o que sai, porém a gente não tem nenhuma ideia do que aconteceu ao longo do processo. Por que a gente perdeu? Quando a gente perdeu? Em qual etapa? Por qual motivo? Como a gente faz um aumento de vendas nesse cenário? Eu devolvo a pergunta, né? Geralmente, equipes de vendas, gestores, lideranças, diretoria pensam em ampliar a quantidade de vendedores, aumentar a força de vendas, colocar representantes. A equipe de marketing, vamos fazer mais campanha, vamos pegar mais dinheiro e vamos botar mídia paga. Não tem nada de errado nessas estratégias. A gente só não pode esquecer que a gente está botando mais recursos num cenário em que eu não tenho clareza da eficiência para poder tomar outros tipos de decisões. Concorda? Sem contar que, hoje em dia, botar mídia paga, todos os concorrentes também estão fazendo. A tendência é que quanto mais eu coloque, mais meu concorrente coloque, o custo de aquisição só aumenta. Então, o ponto principal é a gente entender esse gap, esse vão que está entre a demanda e o fechamento da venda, que são as perdas do processo. Concordam? Se a gente tem custo de captação, o desperdício de dinheiro está exatamente nesse vão aqui. Mas fiquem tranquilos, tem maneira para a gente resolver. Vamos dar uma olhada? Bora? É bem provável que você já tenha ouvido falar no termo balde furado. Ele é um termo muito usado no marketing que diz exatamente aquele gráfico que a gente estava olhando, né? Se eu boto o dinheiro no topo do funil e ele está escoando para algum lado, eu estou tendo perda. Dá uma olhada nessa imagem aqui. Essa é a melhor representação que a gente pode ter daquele gráfico anterior. Se eu estou botando recurso no início do funil, né, no topo do balde, e ele está furado em algum lugar, como que eu tomo melhores decisões se eu não sei exatamente onde está o buraco? Concorda? Nessa imagem, a gente tem uma visão muito clara, exatamente onde está o buraco. A gente sabe como resolver. Mas na tua operação de vendas, você sabe onde está? E aí vem o ponto. Como que a gente pode resolver esse cenário? Vamos para o próximo visão aqui. Esse gráfico agora, podem perceber que ele está completo. Né? A gente não está só com o início e o final, a gente tem uma clareza do meio do funil. E a gente só consegue atingir essa visão com clareza de quanto eu perco em cada etapa se eu tenho, primeiro, uma ferramenta de vendas e, naturalmente, um processo que está englobando não só a equipe de vendas, mas a gestão e a equipe de marketing também, por que não? Tá? E o objetivo disso aqui, de a gente ter essa visão clara do funil de vendas, é a gente ter a oportunidade de aprendizado e entendimento dos desafios. Se eu perco muita negociação nas etapas iniciais, eu preciso dar um feedback para a minha área de marketing que tem algo errado. Vamos pegar um exemplo. Se eu perco 50% numa etapa, de uma etapa para outra, vamos dizer uma etapa que eu envio o orçamento, né? Que é uma etapa que geralmente a gente tem mais perdas. Mas eu preciso entender por que tantas negociações eu estou perdendo em uma etapa específica. Estudar essa dinâmica é o que nos leva a reduzir as perdas ao longo do processo. Trabalhar discurso, trabalhar abordagem, otimizar o próprio método de atendimento, trabalhar com o time de marketing uma melhoria na qualificação dos leads e assim por diante. Porém, a gente só consegue ter essa visão, e resumindo, tá, gente? O que um CRM de vendas precisa entregar, de fato, é essa visão.
É uma visão com validade estatística. E essa validade, ela só vem com um processo bem estruturado. E aí a gente entra no como. Como a gente pode chegar nessa visão, como o meu CRM que eu já uso pode me trazer essa visão. Com método, com processo. Desde que eu comecei a trabalhar implementações de CRM, treinamento, gente, eu adotei o método PIS. O método PIS foi criado dentro da RD Station, enquanto eu ainda estava lá e tive o prazer de ajudar a construir. Ele é um método que não é, ele é um acrônimo, né? PIS, Processo, Empoderamento, Abordagem e Conversão. Significa paz em inglês, é para trazer paz de espírito mesmo. Porém, ele não é igual aqueles frameworks de vendas, né, que a gente conhece, Spin Selling, GPCT. Ele é um método de gestão de vendas, ou seja, não é necessariamente só para o vendedor, é para a empresa, é para a gestão de vendas. Processo é a gente mapear o processo e entender o que está acontecendo. Todo mundo já tem um processo de vendas hoje, você depende de vendas para viver, então você tem um processo, só que a gente precisa, no mínimo, documentar ele. Revisar ele, entender onde estão os gargalos e vincular esse processo de fato a uma ferramenta de vendas. Uma vez que esse processo está definido, a gente entra em empoderamento, que é treinar a equipe, engajar eles nesse processo e usar a ferramenta da maneira correta. Equipe treinada, a gente entra em abordagem. Vamos entender como a equipe aborda os clientes e trazer uma dinâmica comum de abordagem para que a gente saiba que está todo mundo, não necessariamente falando a mesma coisa, né? Mas que a gente está numa linha parecida. A equipe está falando igual, a gente vai entrar em conversão. Conversão é treinar a liderança, é treinar o gestor de vendas a ser um guardião do processo, a acompanhar a equipe, garantir que estão usando corretamente, e isso se faz através de rituais de acompanhamento e também de métodos de acompanhamento para garantir os resultados. E por último, evolução, que é o quê? Olhar as análises, olhar os relatórios e entender se aquilo ali está funcionando de fato, se a gente está chegando naquilo que a gente objetivou, aquilo que está bom replicar e aquilo que não está bom ajustar, modificar. E aí por isso a ideia é circular, né? Uma ideia iterativa, uma ideia de melhoria contínua. Então esse é o método PIS, tá, pessoal? Portanto, gente, se você se identificou com esse cenário, se você está com dificuldade de aumentar as vendas, procura o método PIS, traz dúvidas, traz questões aqui nesse vídeo, segue o canal, curte, tem bastante material planejado para a gente trazer aqui no canal que vão te ajudar. E se você precisa de apoio efetivo para construir o teu processo ou revisar o teu processo de vendas, vamos trocar ideia. Entre em contato comigo, tem os materiais aqui embaixo no canal, é só a gente conversar, tá bom? Pessoal, ótimas vendas e um abraço.